Então, nós vamos dar início às aulas sobre os ácaros causadores de sarna, tá? Hoje vamos ver a subordem Prostigmatas, família Demodicidae, gênero Demodex. Eles são da ordem Trombidiformes, tá? Qual é a morfologia do Demodex? Então, na prova prática, nós só vamos pedir gênero, tá? Mas vocês vão ter que conhecer as espécies para a prova teórica. E no roteiro prático tem uma parte que pede também as espécies. Então, vamos lá. Morfologia geral. Então, são ácaros pequenos, tá? Muito pequenos. O corpo deles parece ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, mas nós sabemos que os artrópodes não têm essa divisão corpórea, tá? O gnatossoma é grande. Eles possuem 4 pares de patas curtas e grossas, tá? Então, eles possuem 8 patas ou 4 pares de patas curtas e grossas. E um corpo vermiforme ou em forma de charuto. Então, o que é que eu quero que vocês coloquem no roteiro? Isso aqui, tá? Eles têm um gnatossoma grande, que tem 4 pares de patas curtas, e um corpo vermiforme ou em forma de charuto. Tá? Quem são os hospedeiros do Demodex? Mamíferos, incluindo o homem. Cada mamífero vai ter a sua espécie, tá? Então, vocês vão ver que os ácaros, eles são bem específicos, os ácaros causadores de sarna, tá? Qual é o nome da doença causada pelo Demodex? Sarna demodésica ou demodicose. Lembrem disso. Demodicose é sarna. Escabiose é infestação por piolho. Não confundam demodicose com escabiose, tá? Onde é que esses ácaros vivem? Então, eles vão viver no folículo piloso ou na glândula sebácea que é aqui anexa ao folículo piloso. E tem espécies que ficam tanto no folículo piloso como na glândula sebácea. Tá? O que é que eles parasitam? Do que é que esses parasitas se alimentam? Eles comem células epiteliais. Tá? Então, se nutrem de células epiteliais. Aqui a gente vê um folículo piloso e vários Demodex aqui aderido. Isso numa visualização de um raspado em lâmina, tá? Esse ácaro, ele é comensal da nossa pele, então ele já vive na nossa pele. Mas em algumas condições genéticas, se entrarmos em um quadro de imunossupressão e já formos predispostos geneticamente, esses ácaros, eles vão começar a se multiplicar exacerbadamente e vão produzir a doença, a demodicose, tá? Então, eles são comensais, eles vivem na nossa pele, mas em situações predisponentes, relacionadas principalmente a uma predisposição genética associada à imunossupressão, pode causar a doença, a forma clínica ali da demodicose. Tá? O ciclo biológico. Então, nós temos a fase de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto.
Os adultos, eles se formam aqui na superfície, né, do pelo, tá? Então, geralmente, as ninfas, as deutoninfas, elas sobem, né, junto ali com o fluxo do sebo, e quando chegam na superfície, elas viram adultos. Esses adultos, eles copulam ali em cima, e a fêmea fertilizada é chamada de fêmea ovígera. Então, a fêmea fertilizada, ela vai descer novamente para o folículo piloso e vai fazer a oviposição no folículo piloso. Esses ovos vão eclodir, vão dar origem a larvas hexápodas, tá? Ou seja, elas vão ter apenas 6 patas. E depois vão evoluir para ninfas octópodas, tá? Então, primeiro protoninfa, depois deutoninfa. Essas ninfas, né? A ninfa 2, que é a deutoninfa, sobe ali pelo canal, né, do pelo, né, juntamente com o fluxo do sebo, e lá na superfície se transforma em adulto. Copulam e a fêmea fertilizada, que é a fêmea ovígera, desce, volta novamente para o folículo piloso e faz a oviposição. Uma fêmea tem uma capacidade de oviposição de 20 a 24 ovos. O ciclo biológico do Demodex vai de 18 a 24 dias. Bem, então vamos ver agora as espécies. O homem, ele é acometido por 2 espécies, tá? O Demodex folliculorum e o Demodex brevis. O folliculorum, ele fica no folículo piloso, e o brevis nas glândulas sebáceas, tá? Já foi comprovado que há uma maior predominância do Demodex folliculorum. Esse ácaro, ele está relacionado, ainda não se sabe como, mas ele está relacionado com a gênese ou formação dos cravos, tá? Já que ele é comensal ali da nossa pele, né? Então, alguns autores relatam que eles podem ali provocar obstrução do fluxo do sebo e ajudar na formação do cravo. Ele também pode estar associado a acnes, né, mais severas e outras dermatoses faciais, como a rosácea, tá? Que são essas lesões aqui avermelhadas na pele, né, que até às vezes geram nódulos, tá? Que é tratável. E como eu falei, eles podem viver em coabitação. Eles podem coabitar ali, né? Um fica lá no folículo piloso e o outro tá na glândula sebácea, tá? Sarna demodésica em ovinos é raro, tá? É provocado pelo Demodex ovis. Em equinos também é bastante raro. É provocada pelo D. equi. E em coelhos também é raro, né? Causado pelo D. cuniculi. Em suínos, aqui no Brasil, sarna demodésica em suínos também é raro, tá? Qual é a espécie que acomete esses animais? O Demodex phylloides. O Demodex phylloides, ele tem ali predileção pelo folículo piloso e pelas glândulas sebáceas, tá? Qual é a lesão que esse agente aqui induz na pele do suíno? Então, nós podemos ver ali uma inflamação da derme, né, com pequenos pontinhos, uma dermatite pustular no corpo. Esse aqui é um leitão, tá?
E já numa situação mais grave, a gente pode visualizar nódulos ao redor do focinho ou ao redor dos olhos. E esses nódulos, eles podem chegar ao tamanho de uma noz. Olha o tamanho desse nódulo. Tá? E dependendo do grau, né, do comprometimento aí da derme, a carcaça ela é condenada no abatedouro. Tá? Então, aqui no Brasil, não é comum. Em bovinos e também em caprinos, ocorre um tipo de sarna chamada de sarna nodular pruriginosa dos bovinos, no caso do Demodex bovis, e nós vamos ver posteriormente a dos caprinos. Então, o Demodex bovis, ele fica nas glândulas sebáceas dos bovinos. Então, ele induz a formação de pústulas ou de nódulos, tá? Olha aqui, que vão do tamanho da cabeça de um alfinete até o tamanho de um ovo de galinha. Geralmente essas lesões começam a aparecer na face e vão se expandindo do tórax até o abdômen. Tá? Por que é pruriginosa? Porque geralmente essas lesões elas têm infecção bacteriana secundária. Olha aqui. Ao corte de um nódulo, você vê aqui o conteúdo caseoso, né? Ou seja, um conteúdo ali purulento. Isso aqui é indicativo de que houve uma reação aqui, uma reação do sistema imunológico a um agente infeccioso, tá? Então, esses nódulos, eles podem ulcerar, tá? A região pode cair os pelos, ficar alopécica e pode supurar ali, ou pode ficar nessa forma aqui mesmo de nódulos, tá? Então, sarna nodular pruriginosa dos bovinos, porque ela coça bastante, tá? Forma nódulos. Dentro desses nódulos, nós vamos ter uma substância caseosa, porque ali tem uma infecção bacteriana secundária. Então, essas áreas são áreas que produzem muito prurido. Os animais se coçam muito. Tá? E o principal impacto é a desvalorização do couro. Para caprinos, ocorre praticamente a mesma coisa. Então, é causado pelo Demodex capri. A doença é a sarna nodular pruriginosa dos caprinos. Também tem início na face e depois vai se expandindo para tórax, abdômen e para o resto do corpo. Olha aqui os nódulos. Só que os nódulos eles têm um tamanho que vai desde uma ervilha a uma noz, tá? Então, esses nódulos vão do tamanho de uma ervilha até o tamanho de uma noz. E dentro também, se você fizer ali uma incisão, você vai ver uma substância caseosa. E nessa substância caseosa, se você fizer uma lâmina, você vai ver vários Demodex capri, tá? Além de bactérias, células de defesa ali que constituem um conteúdo caseoso, purulento que está ali dentro. Em cães, então os cães podem ser acometidos por 3 espécies, tá? Sendo que o Demodex canis é a espécie mais importante na demodicose canina. Então vamos lá. Demodex injae. Então, ele tem um corpo grande, né, um corpo alongado. Ele habita as glândulas sebáceas e ele causa uma dermatite seborreica
na linha média dorsal dos animais e nessas raças aqui. Tá? Demodex cornei, ele já tem um corpo curto, tá? E ele fica ali nas camadas mais superficiais da epiderme. Eles provocam a sintomatologia semelhante à gerada pelo Demodex canis, que nós vamos ver nos próximos slides. Demodex canis é o principal causador da demodicose canina, tá? Então, onde você vai encontrar o Demodex canis? No folículo piloso e ou nas glândulas sebáceas, tá? Já os gatos são parasitados por duas espécies, o Demodex cati, que é residente dos folículos pilosos, que também gera uma sarna similar à sarna gerada pelo Demodex canis, e o Demodex gatoi, que é uma espécie que tem um corpo mais curto e que fica também ali no extrato córneo da epiderme. E é altamente contagioso para outros gatos. Altamente contagioso para outros gatos. A demodicose canina. Quando eu falo de demodicose canina, eu estou me referindo à demodicose causada pelo Demodex canis, tá? E eu sei que o Demodex canis ele pode ser encontrado tanto no folículo piloso quanto nas glândulas sebáceas, tá? A demodicose canina pode ser chamada de sarna vermelha, sarna negra, lepra dos cães ou democidiose. Isso aqui, sarna vermelha, sarna negra, de acordo com o tipo da lesão que o cão vai apresentar ali na pele. Então, a transmissão, esse ácaro também faz parte da flora normal do cão, né? Geralmente não é contagioso, mas há relatos sim de um cão, né, ali ter se infestado com outro, né? A mãe pode passar para sua cria durante o momento da amamentação, tá? E já foi tentado infestações experimentais e observaram que foi extremamente difícil produzir essa infestação experimental. Então, normalmente, ela é considerada como não contagiosa, tá? E também não é zoonótica, tá? Então, como eu falei, a ninhada vão adquirir o ácaro durante os primeiros contatos com a mãe, tá? Então, principalmente durante a amamentação. Existem fatores que são predisponentes, né? Um dos principais são os fatores genéticos. Então, alguns cães, eles têm uma anormalidade na produção dos linfócitos T, tá? Então, e essa anormalidade, ela é hereditária, ou seja, ela passa, tá? Passa para as crias. Então, esses animais, se eles entram numa condição, são animais que são altamente suscetíveis, tá? Se eles entram numa condição de estresse, eles podem desenvolver a doença, tá? Existem animais que são infestados, mas eles são aparentemente sadios. Eles podem desenvolver a doença se eles vierem a imunossuprimir por conta de estresse, por conta de deficiência nutricional, tá?
por conta de doenças que causam imunossupressão, como por exemplo diabetes, né? Utilização dos glicocorticoides também causa imunossupressão. Então nós temos fatores primários, né, que é o fator genético, o fator hereditário aqui, que predispõe o animal a ter demodicose, e fatores secundários, tá? Em relação ao parto, é porque no parto também cai um pouco ali a imunidade, né, devido à alteração hormonal, né, pode ali predispor a demodicose. A idade, então, quanto mais jovem, mais é suscetível. E animais velhos também são mais suscetíveis, tá? Banhos frequentes e uso de sabão alcalino, você vai acabar tirando a defesa da pele desse animal, tá? Banhos frequentes não é legal ali para a imunidade do seu animal. Em relação à patogenia, então os cães jovens são os mais acometidos, então cães até 3 meses de idade. Geralmente, esses cães que têm até 3 meses de idade, quando tem uma queda da imunidade específica ou imunidade humoral, o que é que vai acontecer? Se ele tem ali o Demodex comensal na pele, se ele é portador, esse Demodex vai começar a se multiplicar aceleradamente, produzindo a doença, tá? Então, os cães jovens são mais acometidos, né? Cães até 3 meses de idade, porque a imunidade deles ainda está em desenvolvimento, e se ele entra em um quadro de queda de imunidade específica ou humoral, eles vão ter uma produção ou uma multiplicação excessiva do Demodex ali na glândula sebácea ou no folículo piloso, causando a doença. Numa multiplicação exacerbada, o folículo piloso ele pode se romper, né, com a disposição dos ácaros na derme. Isso gera uma reação inflamatória local, tá? E também favorece a penetração de bactérias. Na demodicose canina, nós só vamos ter prurido se houver invasão bacteriana. Uma das características da demodicose, principalmente a localizada, é a alopecia, né, com descamação da pele. Se os animais eles não se recuperam, né, geralmente eles entram aí num quadro crônico da doença, tá? Então, uma vez que o animal ele desenvolve demodicose, ele nunca se recupera, tá? Ele pode ficar aparentemente saudável, mas um dia essa doença ela acaba retornando. Como eu falei, os animais mais velhos também são suscetíveis às doenças, à demodicose, principalmente aqueles que têm doenças graves concomitantes, tá? Ou aqueles que já tinham demodicose e como eles estão ali com falha imunológica devido à idade, eles vão ter uma reagudização da doença. O 80% dos casos de demodicose eles não são curados totalmente, tá? E o que agrava são os quadros de imunossupressão generalizada, tá? Então, animais idosos, eles são muito imunossuprimidos. Então, para eles, isso é um grande agravante, tá? Animais mais jovens, animais até 3 meses, estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, então eles estão muito suscetíveis também a terem um quadro clínico da doença. Então, olha aqui.
Aqui são animais com a demodicose localizada, tá? Então, a demodicose localizada, ela é autolimitante, tá? E ela é caracterizada por inflamação podal, por inflamação das pálpebras, que é a blefarite, e por também áreas de alopecias de crostas na cabeça, tá? Na região da cabeça. Esse aqui tá com blefarite, ele não consegue nem abrir o olho. Ele tá com inflamação das pálpebras. Esse com pododermatite. Esse tá com tecido aqui facial bem perêmico, tá? E aqui ele tá com a lesãozinha aqui na face. Então, as demodicoses localizadas, elas são autolimitantes e elas não são pruriginosas. Caracterizam-se por lesões na cabeça e nos membros, tá? E lesões tipo bem limitadas. Ou ali nos olhos, na face, ou uma lesão podal. Já a forma generalizada, então, é mais grave, tá? Nesse caso, nós já temos aí uma infecção bacteriana secundária, então já tem prurido, né? Nos casos, né, de demodicose canina úmida. Então, os animais com menos de 18 meses são mais suscetíveis, ou os cães velhos com doenças concomitantes, tá? Ela pode ser seca, que é sem a piodermatite, mas é bem comum a gente ver a úmida, que é aquela que tem ali uma inflamação, uma infecção bacteriana secundária que causa coceira. E nesse caso, a infecção bacteriana secundária vai se dar por estafilococos intermédios, tá? Então, como é generalizada, a gente vai ter lesões na região da cabeça, dos membros anteriores, né, dos membros posteriores, no dorso, na parte ventral, uma alopecia difusa, tá? Ou seja, em todo o corpo. Então, olha aqui, alopecia, né? Regiões com ausência de pelo, lesões exudativas, ou seja, sai um líquidozinho inflamatório da lesão, tá? Você vê que é um pouco úmida, sai um pouco de líquido, né? A gente vai observar também bastante crosta, eritema, que é a vermelhidão, por conta do processo inflamatório. Outra coisa que é bem característica de demodicose é um odor rançoso por conta do sebo. Então, você vai sentir um odor de sebo, tá? Então, um cheiro rançoso, né? Inflamação do folículo, né? Do folículo piloso, que é foliculite, e a coceira, né? Por infecção bacteriana. E ele se coça, ele vai começar a mordiscar, dependendo da região, e vai ali se agravar mais ainda o quadro, porque ele vai abrir portas de entradas, vai aprofundar a lesão, né, e agravar a situação. Olha aqui, esse animal com alopecia difusa, ó, membros anteriores, membros posteriores, esse cheio de crostas, áreas alopécicas aqui na cabeça e no pescoço, tá? Esse aqui é um filhote. Aqui uma pododermatite e aqui uma piodermite, tá? E aqui é uma demodicose úmida. Aqui é a parte ventral de um animal cheio de nodulações, né? A gente chama de pústulas aqui. Então, são formações com coleções de pus,
Olha a cara desse cão. Gente, aqui tem também uma demodicose úmida, né? Uma infecção bacteriana secundária para os estafilococos intermédios. Nesse animal aqui também. Aqui uma alopecia difusa. Olha só as patinhas bem avermelhadas, bem eritematosas, tá? Aqui também é um quadro de demodicose úmida, né? Como se faz o diagnóstico laboratorial da demodicose canina? É simples. Você vai fazer um raspado de pele profundo. Para isso você utiliza aqui uma lâmina de bisturi, tá? Você vai lá na lesão, faz um raspado de pele até sangrar. Tá? Tanto é que aqui nessa lâmina tem aqui um pouco de sangue, tá? Por quê? Porque esses ácaros, eles ficam inseridos na derme. Então você tem que ir raspando até chegar no local que sangra, tá? Dali você vai colocar na lâmina, fazer um esfregaço, colocar alguma substância clarificadora, pôr uma lamínula em cima e ver em microscópio. Então você faz pelo menos 5 raspados de pele profundo, tá? E aqui eu coloquei a seta para vocês verem os ovos do Demodex. Olha aqui. E aqui os adultos, tá? Isso aqui é um pelo. É uma foto de uma lâmina, tá? Feita a partir de um raspado de pele. O tratamento é baseado em banhos com shampoos queratolíticos, são aqueles que diminuem a produção do sebo, da cera, né? Então a gente tem aqueles à base de peróxido de benzoíla, sulfato de selênio, à base de cetoconazol. Então podemos dar até banhos semanais por 8 semanas, tá? Então, banhos semanais por 8 semanas com um desses princípios. Também são substâncias antissépticas, tá? Para combater o ácaro especificamente, você pode utilizar ali também o Amitrax, né? O nome comercial dele é Triatox. Você faz essa diluição de 4 ml em 1 litro de água e passa ali nas lesões por pelo menos 8 semanas. Temos a aplicação também das lactonas macrocíclicas, nesse caso, moxidectin a 1%. Então, pode-se fazer uma aplicação subcutânea ali, né, de 0,5 a 1 mg por quilo. Se houver infecção bacteriana secundária, ou seja, se houver uma piodermite, lógico que você vai prescrever um antibiótico, de preferência uma cefalosporina, tá? Ou uma licomicina, que são antibióticos mais potentes, por no mínimo 6 semanas. Ou seja, mais de um mês tomando antibiótico, e antibiótico de última geração, tá? E fornecer para esse animal condições para que ele possa manter uma imunidade boa, como por exemplo, ração de boa qualidade, gente. Então, fornece uma ração de boa qualidade para o seu animal que tem demodicose, tá? Porque você precisa melhorar o sistema imunológico dele. Senão ele vai estar sempre tendo recidivas. 8 semanas após o tratamento, você volta com ele na clínica e lá vão fazer um outro raspado cutâneo profundo, né? Então, e esse raspado vai ser analisado em microscópio. Se esse raspado ele der negativo, você continua tratando por mais 15 dias. Tá? Faz o raspado novamente, depois de 15 dias. Se der negativo de novo, pode dar alta para o animal. Agora, se esse raspado ele deu positivo,
você continua o tratamento por mais um mês. Depois de um mês, você leva para fazer raspado novamente, dá negativo. Você trata por mais 15 dias. Depois desse período, faz um novo raspado. Se der negativo, alta. Mas se você tratar esse animal que foi positivo por um mês e ele der positivo novamente, você vai repetir tudo de novo, tá? É assim que se faz o tratamento da sarna demodésica nos cães. Já a demodicose felina é rara, né? Então, é bem rara e ela está associada a doenças imunossupressoras, né, dos gatos. Então, você vai ter que pesquisar ali doenças de base, como a FIV, a FeLV e a diabetes mellitus, tá? Então, é raro você ter a demodicose felina. Para finalizar, umas observações importantes. O animal que tem demodicose, ele nunca vai ficar livre da doença, tá? E a gente sabe que a doença ela é hereditária. Então, esse animal tem que ser tirado da reprodução. Animal que tem histórico de demodicose não deve ser conduzido à reprodução. Por quê? Porque eu sei que essa doença ela pode ser oriunda de fatores hereditários que causam uma imunossupressão primária pela deficiência na produção de linfócitos T. E eu também sei que a mãe ela pode passar para as crias nos primeiros dias de vida durante a amamentação. Então, essa é a explicação, tá? Do porquê que os animais que têm demodicose devem ser tirados da reprodução. Outra coisa, não utilizem, não prescrevam glicocorticoides para cães que têm sarna demodésica ou demodicose, tá? Porque vocês vão aí criar uma imunossupressão e a doença vai voltar. E também, cuidado, se esse animal não tem histórico de demodicose, mas às vezes ele tem, às vezes ele é um portador assintomático e você não sabe. Então, cuidado quando for fazer tratamentos com glicocorticoides, tá?